todas as suas ações devem ser filtradas na palavra de Deus. Olá, queridos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu tenho uma mensagem para a sua vida. Aliás, aqui nessa plataforma nós usamos para passar instrução, conhecimento, sabedoria para o seu dia a dia. Se você não é inscrito nesse canal, agora se inscreve, ativa as notificações no sininho e compartilha essa mensagem com todo mundo. Para mim é muito importante ler seus comentários, saber que você está sendo abençoado, que você está aprendendo com a gente. A mensagem que eu tenho para você hoje é: o que fazer enquanto Jesus não volta? Você acredita na volta de Jesus? Você acredita que um dia a gente, como humanidade, os que foram salvos e remidos no sangue de Jesus, estarão com Ele por toda a eternidade, por toda a vida? Bom, se você é um daqueles que crê nisso, como eu creio, você precisa saber que você vai fazer coisas enquanto Ele não volta. Provavelmente você não vai morrer hoje, né? Tem duas formas da gente ver Jesus e reinar com Ele: ou você morrendo, ou Ele voltando. Então, se Jesus não voltar hoje nem amanhã, ou você não morrer hoje nem amanhã, o que você vai fazer enquanto Ele não volta? Por muito tempo, isso foi uma dúvida que gerou até destruição dentro do meio cristão. Porque muita gente fala assim: bom, já que Jesus vai voltar, eu não preciso nem trabalhar, eu vou viver aqui para a obra. E passou necessidades que tirou os filhos e os netos da igreja. Muitos filhos e netos de verdadeiros cristãos estão traumatizados hoje com o evangelho porque passaram necessidades que não eram necessárias. Outros emocionalmente estão feridos por causa da dureza da religião. Eu quero lembrar que o que te conecta com Deus não é a religião, é a fé. E às vezes os seres humanos usam a religião para impor as suas próprias durezas e conceitos. Já a fé, ela é inegociável. Não dá para você trocar a fé, para você manipular a fé, porque a fé é a tua conexão com a eternidade. Então hoje nós vamos falar de fé e não de religião. Então, para você que acredita que Jesus vai voltar, ou que quando você partir dessa terra você vai estar com Ele para todo sempre, essa mensagem é para você. Existem várias coisas que você precisa fazer antes que Jesus volte, antes que Ele venha, ou antes que você parta para a eternidade. Uma delas é estar sempre atualizado com o teu chamado. Você sabe que quem serve a Deus tem um chamado. Deus colocou isso dentro de você. E muita gente fala: Tiago, chamado é a mesma coisa que propósito? Eu tenho uma mensagem que fala sobre isso, explica essa diferença, e a gente vai colocar aqui para você. Mas chamado é algo que pode ser temporal. Propósito é sempre eterno. Por exemplo, meu propósito de vida é treinar pessoas aqui na Terra até que elas entrem na eternidade. Esse é o meu propósito. O meu chamado já foram vários. Por exemplo, dos meus 14 aos meus 21 anos, meu chamado era músico. Eu era músico na igreja, eu achava até que seria minha profissão, cheguei a trabalhar com isso, e eu não me via fora da música, a música era tudo para mim. Mas, aos 21 anos, Deus atualizou meu chamado e eu virei empresário, e fiquei até os 32 anos como empresário. Se eu não tivesse atualizado meu chamado, ou seja, escutado a voz de Deus para entender o novo tempo, eu seria até hoje, ao invés de já ter sido músico, empresário e agora um professor, um instrutor de vida, um pregador das boas notícias, eu seria talvez hoje um baixista na igreja, que é o que eu era, revoltado com a vida, achando que a igreja não me valoriza e que o pastor bota os outros na minha frente, e estaria falando mal da igreja, mal do pastor, e certamente não estaria prosperando financeiramente, emocionalmente abalado. Por quê? Porque eu estou até na igreja, eu estou até com Deus, mas com o chamado desatualizado. Gente, isso é muito forte. Você precisa buscar a atualização do que Deus quer para você. Você lembra que Deus falou para Abraão: vai, pega Isaac, sacrifica na terra de Moriá. O mesmo Deus, 3 dias depois, apertou o botão F5 e atualizou a mensagem: não mata. Então tem gente matando Isaac porque foi o chamado do passado. Mas agora é um tempo novo. Você precisa atualizar isso aqui. Em Mateus 25, nós temos um exemplo ótimo. A parábola, você pega a parábola dos talentos, você vê que justamente o servo que o Senhor chamou de servo mau e infiel, ele pegou e usou uma forma desatualizada de investimento.
ele enterra o talento. Ou seja, na linguagem financeira de hoje, ele colocou na poupança. Já os outros dois pegaram o mesmo talento que o mesmo Senhor deu no mesmo dia e colocaram num investimento de multiplicação. Seria hoje como se fosse uma bolsa de valores ou investir numa startup. Ele pega o talento e multiplica o dobro, em dobro. Quando o Senhor volta, chama esses que multiplicaram, que estavam no novo modelo, no modelo atualizado de investimento, de servos bons e fiéis, chama esse de servo mau e infiel, toma o pouco que esse tem e dá para quem tem muito. Então você precisa entender o seguinte: atualizar o teu chamado tem a ver com a prosperidade de Deus para você, tem a ver com os teus resultados e frutos para o reino de Deus nessa terra e principalmente tem a ver com o teu sentido de vida. Enquanto o teu chamado estiver desatualizado, você não vai estar cumprindo o teu propósito e vai perder o sentido de vida. Então eu quero dar essa dica nessa mentoria aqui para o nosso canal, de que se você realmente quer fazer o que tem que fazer antes de Jesus voltar, busque a atualização do teu chamado sempre. Hoje, o meu chamado é ser um mensageiro das boas notícias e eu entrego isso através de várias ferramentas. Livros, Clube de Inteligência, que é a nossa escola online, o Instituto Destiny, que é a nossa escola de liderança, treinamento e consultoria, Casa de Destino, que é o nosso ministério de atualização ministerial, de ensino da palavra. E através das redes sociais, dos vídeos, cada um de vocês me conheceu através de uma ferramenta diferente, mas todas as ferramentas conectadas no propósito de treinar pessoas até que Jesus venha. Agora, pode ser que daqui a 10 anos Deus atualize meu chamado. E às vezes eu vire um outro tipo de comunicador. Não sei, não tenho nenhum plano. Eu só estou te dando um exemplo que eu estou aberto para o novo. Porque se você não estiver aberto para o novo, o passado vai pesar em você. Aliás, se você não desapegar do que deu certo no passado, você vai achar que essa mesma coisa vai servir no futuro e não vai. Esteja aberto para o novo, esteja aberto para atualizar o teu chamado e você sempre vai ser relevante e usado por Deus nessa terra enquanto Ele não volta. A segunda coisa, e a mais importante para mim, que você precisa realmente ter enquanto Jesus não volta, é fé para vencer o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Para você vencer esse mundo, você não precisa de sabedoria, você não precisa de dinheiro, você não precisa de rede de contatos e tudo aquilo que eu te ensino. Você não precisa para vencer o mundo. Para lidar com o mundo, sim. Para vencer, você só precisa de uma coisa: fé. E você só alimenta a sua fé através de um canal: a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer aumentar a sua fé para vencer o mundo? Vai ter que escutar a palavra de Deus todo dia. Ah, Tiago, eu tenho tanta dificuldade de ler a Bíblia. Tem dificuldade de ler a Bíblia? Então escuta a Bíblia. Tem Bíblia hoje em versão áudio. Ah, eu não consigo. Você consegue assistir 10 minutos de YouTube, escolher uma boa pregação. Você precisa escutar a palavra de Deus todos os dias. É o único caminho para alimentar e fazer crescer a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, para você que quer ir para o céu com Jesus, para você que quer viver a eternidade e superar o trauma que é aqui na Terra, porque essa Terra é traumática, se você quer superar esse trauma da Terra e ainda herdar a eternidade com Cristo, você precisa exercitar a sua fé. Lembre-se que todas as suas conquistas aqui na Terra vão depender do nível da sua fé. Josué derrubou as muralhas de Jericó não com o exército preparado, mas com um exército com fé. Moisés abriu o Mar Vermelho não porque ele tinha um submarino para atravessar, mas porque ele usou a fé. A fé faz o que o homem não pode fazer. A fé é que abre portas que estavam fechadas para você. É claro que depois você vai ter que manter isso que você conquistou com sabedoria, com inteligência, mas a fé é a ferramenta de conquista, é a ferramenta de sobrevivência, é o que agrada a Deus, é o que abre as portas para você. Então presta atenção, além de você atualizar o teu chamado sempre, para nunca estar fora do chamado, para nunca estar desatualizado com isso e acabar virando um reclamão, um murmurador, aquele cara que bate de frente com a liderança, aquela mulher que fala mal de todo mundo. Por quê? Porque estão na igreja, servem a Deus, mas porque estão com seus chamados desatualizados, não tem resultado. E um ser humano sem resultado fala mal de todo mundo. Um ser humano sem resultado inveja todo mundo.
Você não vai ser assim. Você vai ter o chamado atualizado e você vai ter fé para vencer esse mundo. Esse mundo não vai te vencer. Quer ver uma coisa que vem desse mundo? E a fé destrói o medo. O medo, a dúvida, a incerteza, a ansiedade, o pânico, a depressão são coisas desse mundo. A depressão não está no céu. A depressão está aqui. O medo não está no céu. Não tem medo no céu. Está aqui na terra. Não existe dúvida no céu. Tem aqui na terra. Não existe incerteza do futuro no céu. Tem aqui na terra. Então, se você quer vencer as coisas dessa terra, você pode usar um argumento espiritual, um argumento sobrenatural que Deus colocou à tua disposição, que é a fé. A fé é o que vai vencer os teus medos. Medo de morrer, medo de terminar pobre, medo de perder quem ama, medo de não dar certo na vida, medo de frustrar os pais, medo de sair para a rua, medo de não conseguir um emprego, medo de tudo. Todos os medos subsistem. Todos os medos são destruídos diante de uma fé poderosa. Alimente a sua fé, porque é a única chance de você sair dessa terra sem os traumas que ela deixa em qualquer ser humano sem fé. Alimente a sua fé. Terceiro ponto, porque para mim é muito importante você estar anotando e aprendendo com a gente nessa mentoria, nessa palavra de hoje aqui no nosso canal. Inclusive, não deixa de compartilhar essa mensagem com todo mundo. Tem muita gente que precisa escutar. Terceira coisa, depois que você tem um ministério, um chamado atualizado e já tem fé suficiente para vencer o mundo, chegou a hora de agir. Comece a agir. Aí agora você vai ter que agir. Não adianta ter... Gente, por favor, vamos para a praticidade da palavra. Não adianta você ser atualizado. Não adianta você ter fé e não agir. Se você tiver muita fé, mas ficar em casa, nada vai acontecer. Vamos voltar à história de Jericó? Para que Josué derrubasse o muro, ele teve que dar 7 voltas numa cidade inteira. Tem sempre uma ação que gera resultado. Sempre a ação gera resultado. Seja ação negativa ou positiva. Se a sua ação for negativa, gera resultados negativos. Se a sua ação for positiva, gera resultados positivos. É por isso que eu quero te dar o maior conselho desse vídeo. Anote aí. Todas as suas ações devem ser filtradas na palavra de Deus. Tudo que não passa pelo crivo da palavra, tudo que não passa pelo filtro da palavra, não faz. Só haja conforme a palavra nos instrui. Só reaja de acordo com a palavra. Senão você vai se frustrar. Senão você vai criar resultados negativos e pior. Dependendo do nível do seu coração, que às vezes não tem humildade para se arrepender, você pode perder o maior prêmio de todos, que é a vida eterna. Não negocie sua vida eterna. Cuidado com as suas ações. Para isso, alimente sua fé, atualize seu chamado e comece a agir conforme a palavra. Tem tanta coisa que você vai ter que fazer. Eu estou com fé, Tiago, eu estou com fé para conquistar o mundo, para vencer esse mundo. Estou com o meu chamado atualizado, eu tenho certeza que eu tenho que fazer isso e aquilo. Ótimo. Agora as suas ações, o seu plano de ação tem que ser de acordo com a palavra. Se está na palavra, vai dar certo, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se está na palavra de Deus, já terminou bem, porque a palavra de Deus não erra. Então o teu maior medo tem que ser agir fora da palavra. O seu maior medo tem que ser agir fora da palavra. Se eu agir fora da palavra, tudo que eu conquistei antes eu acabo perdendo. Então que essas 3 coisas façam sentido para você e te ajudem na caminhada aqui na terra, porque nós precisamos, pessoal. Nós precisamos estar com o nosso chamado atualizado. Você que hoje às vezes está trabalhando com o que não gosta, saiba que isso às vezes é só uma passagem, é só um treinamento para Deus em breve atualizar o teu chamado. Sabe o que eu estava lembrando esses dias? Uma vez, viajando, às vezes 2, 3 cidades num dia só, correria. Às vezes eu fazia palestra numa cidade, à tarde e à noite tinha que pregar numa conferência em outra cidade. E pega avião, e pega barco, e vai de carro, e não sei o quê. E um fotógrafo ia comigo. Um rapaz da nossa equipe ia comigo para fazer foto. E a gente estava dividindo o quarto num hotel. E ele começou a reclamar comigo antes de dormir e falou: poxa, Tiago, Deus me prometeu que eu seria um pregador, Deus me prometeu que eu ia incendiar as nações, que eu ia fazer a diferença, e eu estou trabalhando tirando foto. Eu falei: quantos anos você tem, rapaz? Ele: eu tenho 21. Eu falei: você está dividindo o quarto com quem? Com você. O que eu faço da vida? Você é pregador. Eu falei: então você tem 21 anos. Deus usou a fotografia porque você só está comigo porque é fotógrafo. Eu nem conheço, não sei nem de onde você veio. Você está dividindo o quarto comigo,
tendo mentorias de horas nos aviões viajando comigo, tendo mentoria de horas conversando antes de dormir, com um pregador que é o que você quer ser. Você nunca me perguntou nada sobre como pregar, sobre como montar um sermão, como ouvir a Deus. Você só reclama e você só tem 21 anos. E você não estaria nessa posição aqui aprendendo como se faz se não fosse fotógrafo. Existem posições que não são suas para sempre. É por um tempo para você aprender o que Deus quer, para você aprender o próximo passo. Por isso, honre cada etapa da sua vida. Não fuja do processo atual, porque nesse processo Deus está te conectando com as pessoas certas. O que José fez para estar na prisão? Ele não tocou na mulher de Potifar, mas estava preso lá no Egito. Claro, quem ele precisava conhecer, que era o padeiro, o copeiro, pessoas que sopraram o nome dele no ouvido de Faraó, estavam na prisão. Então, por um tempo, Deus deixou ele na prisão para ele conhecer as pessoas certas. O tempo que você está vivendo hoje, o lugar que você está plantado hoje, é para você conhecer pessoas e situações que vão te catapultar para o futuro. Ou seja, vão te jogar. Às vezes você vai passar etapas dolorosas, você pula tudo isso quando aprende o que tem que aprender nessa fase. A minha oração para você é que você faça o que tem que fazer nessa terra enquanto Jesus não volta para nos buscar. A minha oração hoje é para que você cumpra teu chamado, viva teu propósito, ajude as pessoas enquanto não chega a hora de partir daqui. Lembre-se, a gente não vive para sempre. O salmista fala: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, quando a gente sabe da nossa finitude, que em breve tudo acaba, a gente consegue agir com mais sabedoria. Eu desejo paz e prosperidade para a sua vida. Compartilhe essa mensagem e eu espero que você esteja saindo daqui com vontade de agir, mas de agir conforme a palavra de Deus. Até a próxima.